Vamos falar sobre um tema fundamental: a autoridade dos pais. Sob uma ótica cristã, isso não é só uma regra, sabe? É o alicerce de tudo. A gente vai mergulhar a fundo para entender o porquê disso ser tão importante. Opa, antes da gente entrar de cabeça no assunto, só um recadinho bem rápido. Olha, se esse tipo de conversa faz sentido e ajuda de alguma forma, aquele apoio de sempre é super bem-vindo. Curtir, se inscrever, ativar o sininho, tudo isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esses papos por aqui. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai ver a criação dos filhos como uma missão divina. Depois, vamos dar uma olhada em exemplos da Bíblia. Na sequência, a gente vai discutir por que a autoridade é, na verdade, amor. Aí, partimos para uns conselhos práticos para o dia a dia e, para fechar, a gente pensa um pouco sobre o legado que tudo isso deixa. Beleza, vamos começar então. Primeira parte, uma missão divina. A gente vai explorar essa ideia de que ser pai ou mãe é muito mais que uma escolha. É um verdadeiro chamado de Deus. E isso já joga uma pergunta no ar, né? Será que ser pai, ser mãe, é só cuidar, dar comida, roupa? Ou é algo a mais? A ideia aqui é que sim, é muito mais. É uma missão de verdade. Pensa só no impacto que isso tem. É o futuro dos filhos que está em jogo. De um lado, com uma liderança firme, com amor, a tendência é ter filhos seguros, com disciplina, com valores bem definidos. Agora, do outro lado, uma liderança que falha pode gerar filhos confusos, inseguros, que acabam sendo moldados por qualquer vento que sopra lá fora pelo mundo. E a base para essa ideia está lá na Bíblia, bem clara. Pega só Provérbios 22:6. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que isso quer dizer? Que a direção dada na infância não é tinta que sai com água, é um alicerce que fica para a vida toda. E tem mais. Lá em Efésios 6,4, a coisa fica ainda mais profunda. Diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que interessante, não é para provocar a ira, ou seja, não é para ser tirano, mas é para criar com disciplina e instrução. Fica muito claro que o segredo está no equilíbrio, né? Entre a firmeza e o cuidado. Ok, vamos para a nossa segunda parte, então, exemplos da Bíblia. Agora a gente vai ver como essa teoria toda funciona na prática, olhando para algumas histórias das Escrituras. Pensa na história de Noé. O mundo ao redor, uma bagunça, descrito como totalmente corrupto. E o que salvou a família dele? Foi a liderança firme e a fé que ele tinha. A confiança que os filhos depositaram nele, no pai, foi o que, no fim das contas, fez toda a diferença. Foi o que os protegeu. Agora, a lição de Abraão, uau, essa vai ainda mais fundo. Quando Isaac obedece ao pai, não é uma obediência cega, sabe? Aquilo ali é o reflexo de algo muito maior. A confiança total em Deus. Uma confiança que o próprio Abraão fez questão de ensinar e cultivar no filho. Mas nem tudo são flores. A Bíblia também traz uns alertas bem sérios. Pega o caso de Eli. O cara era o sacerdote, uma autoridade, mas em casa ele falhou, não corrigiu os filhos, e o resultado? Consequências terríveis. É um aviso bem claro sobre o preço que se paga pela omissão, pela falta de correção. E essas histórias, tanto as boas quanto as ruins, nos trazem para um ponto central para os nossos dias. Nossa terceira parte, autoridade é amor. A gente precisa meio que redefinir o que é liderar em casa hoje em dia. Tá, mas o que é essa tal de autoridade parental então? Vamos definir bem. É liderar com amor e com clareza. O foco não é controlar, de jeito nenhum. É guiar, corrigir quando precisa e proteger. Tudo isso para criar o quê? Ordem e segurança dentro de casa. E aqui a gente toca num ponto que assusta muita gente. A diferença entre autoridade e autoritarismo. São duas coisas completamente diferentes. A autoridade é sobre liderar com amor, com clareza, e isso constrói segurança. Já o autoritarismo, esse se baseia na força, na dureza, e o que ele gera é medo. São opostos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso nos leva a um alerta gigante. Esse lugar de liderança dos pais não é opcional. Pensa assim, se os pais não ocupam o espaço que Deus deu a eles, fica um buraco, um vácuo. E a natureza não tolera vácuo, né? Alguém vai ocupar esse espaço. Quem? O mundo, a cultura, as redes sociais, qualquer outra influência. Certo, a teoria é bonita, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? É o que a gente vai ver agora na nossa quarta parte. Conselhos práticos para hoje. Vamos focar em coisas simples, do dia a dia, que formam o caráter. E olha, a formação de caráter
não acontece em grandes eventos. Acontece no trivial. Coisas como comer todo mundo junto na mesa. Cada um ser responsável por tirar o seu prato. Arrumar a própria bagunça que fez. Ajudar nas tarefas de casa. Parece pouco, né? Mas isso vai muito além de só fazer a obrigação. São ferramentas poderosíssimas para ensinar o que é responsabilidade, o que é servir ao próximo e o que é gratidão. E com isso, a gente chega na nossa última parte, para amarrar tudo, o legado da liderança. Aqui a gente vai pensar no futuro, no impacto que tudo isso que a gente conversou tem a longo prazo. Se a gente pudesse resumir tudo que foi dito em uma única frase, seria esta: a autoridade parental é um presente e um dever. Pensa nisso, é um presente, um privilégio, mas também é um dever, uma responsabilidade imensa e que precisa ser usada com muita sabedoria e, claro, com muito amor. E para fechar fica uma pergunta, não para ser respondida agora, mas para ecoar, para a gente refletir. Qual legado a liderança dentro de casa está construindo para o futuro?